Olá, seguindo aqui então, comunidades espirituais. Aos poucos, aqueles que se unem numa união sagrada serão orientados a criar pequenas comunidades de pessoas afins, interessadas em criar um espaço em que todos se sintam amados e em segurança. À medida que dão apoio incondicional uns aos outros, uma consciência de grupo se formará naturalmente e o grupo será guiado de modo consensual para o cumprimento do propósito espiritual que se tornou possível graças à união de seus membros. O amor compromissado sempre é oferecido sem esforço àqueles que estão prontos para recebê-lo. Cada comunidade é, portanto, abençoada não só com sua própria comunhão ritual e integral, mas com o serviço às outras pessoas que não pertencem ao grupo. A oferta desse espaço de amor e segurança a outras pessoas acontece naturalmente. Nunca existe nenhuma urgência com relação a isso. Não é uma questão de se fazer alguma coisa, mas de se permitir. Como não existe preocupação em fazer alguma coisa, também não existe apego aos resultados. É por isso que se trata de um serviço verdadeiro. Se um dia houver necessidade de expansão, proselitismo, conversão ou filiação de membros à comunidade espiritual, ela deixará de ser um espaço seguro para aqueles que desejam se agregar a essa comunidade ou para as pessoas que ela pretende ajudar. O crescimento acontece porque a disposição para oferecer amor e cura atrai aqueles que precisam desse amor e dessa cura. Essa é uma tendência natural. Como essa atração é magnética, não há necessidade de se buscar pessoas lá fora. No entanto, quando novos membros são atraídos para a comunidade, existe o compromisso de recebê-los bem, reconhecê-los e servi-los. Geralmente, a melhor forma de se fazer isso é mostrando às pessoas como criar um espaço de amor e segurança para elas mesmas. São infindáveis os ambientes em que isso é necessário: escolas, hospitais, abrigos, prisões e onde mais se desejar. Quando as solicitações são feitas, elas são simplesmente atendidas, pois exige uma disposição para compartilhar a alegria que se tem com todos que a desejam. À medida que o amor se amplia de modo natural e orgânico, a orientação passa a funcionar cada vez mais por meio do consenso grupal. Esse espaço cheio de amor e segurança se estabelece nesse mundo. A separação é superado de modo discreto, mas profundo, à medida que as pessoas se sentem mais seguras e empenham-se em conseguir o amor de que precisam. Um renascimento espiritual se inicia no planeta, nascido da decisão de cada pessoa de se amar e de se respeitar, expandindo-se em relacionamentos sagrados com outras pessoas e, por fim, manifestando-se em comunidades pequenas e descentralizadas, conduzidas pelo consenso grupal e pela prática mútua do processo de perdão. Esse cenário lhe é mostrado não porque seja preciso fazê-lo acontecer, mas para que você reconheça o que será possível quando a consciência mudar nesse planeta. A era do indivíduo está chegando ao fim. À medida que as necessidades do indivíduo são atendidas por meio do cuidado consigo mesmo, a capacidade para a verdadeira intimidade também se desenvolve. Relacionamentos sagrados são estabelecidos e os abusivos são transformados. Comunidades começam a surgir quando muitas famílias resolvem se juntar. Elas podem viver juntas ou não, mas se unirão com um propósito comum. O Senhor tem muitos projetos para aqueles que querem servir, mas antes que esses projetos possam ser postos em prática, é preciso que haja compromisso nos relacionamentos. Esse compromisso literalmente gera a energia necessária para atender às necessidades de outras pessoas que buscam amor. Você e eu somos canais por meio dos quais o amor de Deus pode fluir até os outros. Não existe mistério nisso. Assim que você abrir espaço para Deus no seu coração, Ele trará um estranho até a sua porta. Assim que você abrir espaço para Deus nos seus relacionamentos, Ele trará o que abusa e o que sofre abusos para que passem por aconselhamento.
Assim que você abrir espaço para Deus na sua comunidade, Ele trará os abandonados e desprivilegiados para o santuário da sua igreja. Esse é o caminho do Espírito. Quando você oferece amor, aqueles que precisam desse amor encontram você. A sua tarefa é simples: manter a integridade do que você oferece. Crie um espaço seguro para você e para os outros, e preserve esse espaço. Pratique o perdão e tenha compaixão pelo outro. Não interprete a experiência do outro nem finja que a conhece melhor do que ele, mas respeite tudo que lhe for oferecido com amor e respeito. Abra espaço no seu coração para cada um dos seus irmãos e irmãs. E é assim que eles são levados até Deus, por meio da sua presença amorosa. Houve um tempo em que eu me dispus a ser a porta para você. Esse tempo acabou. Agora você também precisa se tornar a porta. Capítulo 3. Sem outros deuses. A porta para a presença divina. A porta para a presença divina se abre por meio do seu coração. Ela se abre quando você é bondoso consigo mesmo. Ela se abre quando você se aceita com brandura em qualquer situação. Ela se abre quando você não resiste à sua experiência, quando você encara com disposição qualquer coisa que lhe aconteça no presente. A porta para a presença divina se abre quando você vê as outras pessoas com bondade e aceitação, da maneira como elas são no momento. Ela se abre quando você se dispõe a ficar do lado delas, não importa o que estejam pensando ou sentindo, sem julgá-las ou tentar consertá-las. Ela se abre quando você lhes dá atenção e oferece suas bênçãos de modo espontâneo e sincero. A porta para a presença divina se abre quando você simplesmente se lembra de Deus, seja em que situação estiver. Ela se abre quando você sabe que não está sozinho, que pode colocar qualquer decisão nas mãos de Deus. A porta se abre quando você não precisa mais tomar as rédeas da sua vida, quando não precisa mais que a realidade esteja de acordo com as suas ideias acerca de como ela deveria ser. Ela se abre quando você consegue deixar de lado tudo o que acha que sabia e encara cada momento sem nenhuma expectativa. A porta para a presença divina se abre quando você está cheio de vontade de viver. E nesse momento você está em sintonia com Deus. Você é alguém por meio do qual Deus fala e ouve. Você é o escolhido. Se você quer encontrar Deus, vá agora ao encontro dele. Pare de procurá-los em livros sagrados e em práticas religiosas. Não é aí que você vai encontrá-lo. Se você quer encontrar Deus, abra o coração. Seja gentil consigo mesmo e com os outros. Veja os seus julgamentos pelo que eles são, obstáculos à paz interior e à paz exterior. Deus não é um tipo de abstração, mas uma presença viva que você pode sentir na sua vida. No entanto, ele não é como qualquer outra presença viva, pois não tem forma. Se você quer entender o que Deus é, pense em alguém muito próximo a você que já tenha morrido. Essa pessoa não tem mais um corpo, uma forma, mas a essência dela permanece com você. Deus é a essência de todos os seres. Ele é o próprio sopro que dá a vida a todas as formas. Ele é a compreensão suprema de tudo que inclui, é a bênção suprema de amor sobre todas as coisas. Se você se sente próximo a um amigo, pode imaginar como se sentirá próximo a Deus se simplesmente deixá-lo entrar? Como deixá-lo entrar? É muito simples, na verdade. Pare de resistir à sua experiência. Pare de negar o seu amor e de repudiar o amor das outras pessoas. Pare de bancar a vítima. Pare de culpar os outros pelas suas desventuras ou pela sua dor. Abra-se para essa dor. Deixe-a entrar. Aproprie-se dela. Fique com ela. Diga a verdade sobre sua dor. Sinta a dor das outras pessoas sem querer consertá-las. Aceite essa dor, e Deus estará com você, pois você confiou nele. Você confiou na perfeição intuitiva da sua vida e da vida das outras pessoas. Você parou de culpar os outros e de reclamar. Parou de procurar falhas. Parou de ser uma criança zangada e ferida. Parou de tentar castigar o mundo por abandoná-lo. Parou de descarregar a sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus. E ele piscou e disse: Bem-vindo ao lar.
Você já está em seu lar no amor de Deus. Você já está aqui. Procure ficar na companhia dele. Respire e procure ficar no momento presente. Rituais elaborados de prece e de meditação não são necessários. Simplesmente respire e seja o que você é. Fique no silêncio do seu próprio coração. Deixe que os seus pensamentos passem como nuvens até que surja um intervalo cada vez maior entre eles. Deixe que os sentimentos de ansiedade, tédio e frustração brotem e se dissipem, até você sentir o seu coração leve, cheio de paciência consigo mesmo e de uma disposição para se perdoar que acompanhe o fluxo da sua respiração. Deixe que a paz invada o seu coração naturalmente. Quando perceber que um espaço se abriu dentro de você, sem que tenha necessidade de preenchê-lo, sinta a presença que lhe invade. Esse é o Espírito de Deus. A graça, chame como quiser. Ela mora em você e com você agora, pois você parou de lutar. Você abriu mão dos julgamentos e das feridas, como sapatos velhos que você descalça na entrada desse espaço sagrado. No seu coração agora só existe amor, só existem bênçãos, e você confia em Deus e Ele em você. Essa é a união divina. Depois que provou da absoluta alegria dessa comunhão, você não vai mais querer se afastar dela. Todos os dias você encontrará alguns momentos para respirar e ficar consigo mesmo, para deixar que o mundo se afaste da sua mente, para deixar que a paz invada o seu coração. Você não fará isso como quem cumpre um dever ou para buscar aprovação, mas porque é simplesmente delicioso. Você encontrará tempo para Deus do mesmo modo que encontra tempo para abraçar a pessoa amada toda noite, porque isso é muito bom, porque é uma bênção profunda. Pois Deus é uma presença viva na sua vida, não uma abstração. Ele oferece a você um relacionamento constante, uma companhia que vai além dos limites da forma. Pois, quando todo o resto se vai, a presença dele permanece com você, pois você e ele são uma só mente e compartilham o mesmo coração insondável. A única autoridade. Não espere que o seu relacionamento com Deus se pareça com o que você tem com as pessoas. Caso contrário, você vai estragar esse relacionamento. A presença de Deus na sua vida é absolutamente única e especial. A sua conversa com Ele pode ser verbal ou não verbal, uma tela em branco ou cheia de formas coloridas. Não tente avaliar a sua espiritualidade comparando o que acontece a você com o que acontece às outras pessoas. Não aceite intermediários entre você e Deus. Rejeite todos os gurus e professores. Não aceite nenhum conceito de Deus que venha dos outros. Rejeite o pensamento mágico. Deixe de lado as poções e as fórmulas. Esqueça o que você acha que sabe. Esqueça o que lhe ensinaram. Apresente-se a Deus totalmente vazio e entregue. Deixe de lado os pedidos e interesses pessoais. Fique com Ele sem ter expectativas. Seja simplesmente quem é e deixe que Ele encontre você assim, na sua pura essência. Essa é uma época em que todos os ídolos têm de ser rejeitados. Todas as formas de autoridade externa têm de ser destituídas do poder. Não cometa o erro de pensar que alguém tem mais conhecimento espiritual do que você. Isso é absurdo. Qualquer pessoa que esteja próxima de Deus sabe que é você quem dá a permissão a Ele para que participe da sua vida. Só você. O apego a ideias e aos conceitos dos outros interfere na clareza da sua ligação direta para com o Espírito. Cultive o seu relacionamento com Deus de maneira direta. Mergulhe no silêncio do seu coração. Converse com Deus. Reze e peça orientação. Inicie um diálogo e ouça as respostas de Deus dentro de você por meio dos sinais que Ele lhe mostra na sua vida. Procure conhecer Deus na sua própria experiência. Não aceite substitutos. Esqueça os padres, os médiuns, os xamãs que lhe dariam respostas. Trata-se de cegos guiando outros cegos. E saiba com absoluta certeza que qualquer mensagem de medo não pode partir de Deus ou de qualquer um dos seus ministros. Toda mensagem que tira de você o seu poder ou lhe tira o ânimo
só pode vir de falsos profetas, manipuladores ou vingadores. Afaste-se desses ensinamentos, mas tenha amor e compaixão pelos mensageiros, pois eles sofrem. Mostre a eles gentilmente, com o seu exemplo, que existe um outro caminho, o caminho do coração, da simples experiência direta. Também não procure professores, nem seja um deles. Seja, em vez disso, um irmão ou uma irmã. Não faça recomendações a ninguém, nem deixe que façam a você. Não façam recomendações nem sequer a si mesmo. Prefira ouvir a voz de Deus e orientar-se por ela, pois você nada sabe. O seu irmão e a sua irmã nada sabem, só Deus sabe. Só Deus sabe. Não aceite substitutos. Não cultue ídolos que venham antes dele. Esqueça a astrologia, a cabala, a psicologia e a física. Nenhum desses sistemas podem dar a você as respostas que procura. Nenhum deles podem fazê-lo encontrar a paz. Queime as suas bíblias e seus textos psicografados e seus livros sagrados. Eles são a experiência de outras pessoas. Não aceite nenhum outro professor ou ensinamento que não parta do seu coração. Somente esse ensinamento vem de Deus. Não tome a comunhão num local presidido por tolos e em que o rebanho esteja mental e espiritualmente adormecido. Aqueles que preferem que alguém lhes diga o que fazer, logo descobrirão que ninguém tem as respostas de que eles precisam. Não seja um daqueles que colocam seu poder pessoal na mão de impostores. Aceite apenas os ensinamentos de Deus na sua vida e tome a comunhão no silêncio em que você o encontra. Você, meu amigo, é o que basta. Você é suficiente. Todas as joias do conhecimento podem ser encontradas dentro da sua própria mente. Todas as alegrias do seu espírito podem ser descobertas no seu próprio coração. Reúna-se com outras pessoas na apreciação mútua e na gratidão por Deus, mas não peçam orientação uns aos outros. Em vez disso, respeite sua própria experiência. Ela é sagrada, é sacrossanta. Ela está além da crítica e de qualquer avaliação. Celebrem a sua experiência em comum. Meditem e rezem juntos. Repartam o pão. Doem, recebam, sirvam uns aos outros. Mas não aceitem nenhuma autoridade na vida de vocês que não seja Deus. Cada um de vocês é guiado de maneira única e tem dádivas especiais a oferecer. Celebre essa orientação e essas dádivas, mas não tente orientar outras pessoas, nem aceite nenhuma orientação que alguém lhe ofereça. Essa é uma falsa dádiva, pois o que funciona para um não funcionará necessariamente para o outro. Quando entender que está em comunicação direta com Deus o tempo todo, você vai parar de procurar respostas fora de si mesmo e parar de dar respostas às pessoas que o procuram atrás de conselhos. O único conselho que você pode dar aos que te procuram é: busque a verdade dentro do seu próprio coração, pois só ali é possível encontrá-la. Você pode compartilhar a sua experiência, sem dúvida. A sua história pode ser de imensa ajuda para outras pessoas, mas as limitações desse tipo de oferta são claras. Trata-se da sua experiência, da sua história, e não de um conselho para que ajam como você. Seja qual for a verdade que o outro enxergar na sua história, será sempre a verdade que ele quer ver. E a interpretação, evidentemente, varia de acordo com a pessoa que ouve a história. Em última análise, você é o único responsável pelas crenças que aceita. Alguém pode lhe dizer mentiras terríveis, mas nunca será responsável pelo fato de você ter acreditado nelas. Portanto, não perca tempo culpando o seu guru, culto ou igreja. Agradeça-os em vez disso. Expresse sua gratidão por terem mostrado a você o seu verdadeiro caminho. Sem ver as suas fraquezas e a fragilidade humana, você continuaria idolatrando-os e dando a eles o seu poder. Agora você pode tomar o seu poder de volta e retomar o seu caminho para a paz. Tenham percebido ou não, eles lhe prestaram um enorme serviço. Qualquer um que abuse de você é um excelente professor. Ele lhe ensina claramente o que você deve evitar.
Na verdade, os ensinamentos negativos e positivos andam lado a lado na formação do caráter do buscador. Ser vítima de abuso e saber disso é uma bênção. Se você duvida, pense naqueles que compartilham uma falsa bem-aventurança, idolatrando um professor que lhes exige dinheiro, favores sexuais e submissão, e seja grato por você ter despertado desse tipo de ilusão. Todo mundo, uma vez ou outra, dá o seu poder para alguém, só para aprender a recuperá-lo. Essa é uma importante e profunda lição sobre o caminho espiritual. Seja grato caso já tenha aprendido essa lição. Isso significa que você está mais próximo da sua própria verdade, e nesse caso está mais próximo de Deus, a verdade universal. Você conquista a unicidade não por meio de conformidade, mas da autenticidade. Quando um ser tem coragem de ser o que é, ele encontra a verdade mais elevada que é capaz de absorver. Encontrando o mais elevado em si mesmo, ele se funde facilmente com os outros. A sua rendição ao bem comum, no entanto, não acontece quando você desrespeita a si mesmo, mas quando você transcende a dor da separação. Ao aceitar esse bem mais elevado, a pessoa também aceita o seu próprio bem mais elevado. Na verdade, uma coisa não está separada da outra. Como isso é diferente da rendição à autoridade alheia, da submissão ao outro ego. Não, peraí, deixa eu ler de novo. Como isso é diferente da rendição à autoridade alheia, da submissão a um outro ego. Esse não é o fim do sofrimento, mas o início. Aqueles que mantêm reféns têm de lhes dar a comida e abrigo, têm de construir muitas prisões. Eles não encontrarão a liberdade, pois não a concedem aos outros. A liberdade só é conquistada quando a pessoa deixa de aceitar todas as formas externas de autoridade e se recusa a ser uma autoridade para quem quer que seja. Paradoxalmente, esse é o momento em que o eu se transforma em eu. Eu insisto para que você tome de volta o que é seu. Assuma o seu poder pessoal. Seja um irmão, uma irmã, um amigo, mas não aceite outro professor que não seja aquele que vive dentro do seu coração.